dia, saudades de vocês. Esperamos estar juntos em breve, para que a gente possa sentir aquele calor humano. Vamos fazer uma revisão hoje de ecologia. Eu sou o professor Idalmo, professor de biologia. Olha ele aqui. Na verdade, é aquele mais lindo do processo. Revisão de biologia, professor Idalmo. Vamos iniciar a nossa revisão básica com a parte de ecologia. Olha aí, galera. Fundamentos da ecologia. Nós sabemos que a ecologia como ciência, ela apareceu com o objetivo de você entender que você é um produto do meio e de preservar esse meio. Se a gente for olhar a palavra etimologicamente, você vai ver que oikos é casa, logia, estudo. Mas eu dizia que esse conceito é um conceito muito ínfimo, pequeno, né? Para uma ciência de tão fundamental importância para a humanidade. A partir daí, vamos iniciar com os níveis de organização da ecologia. Nós vamos ao do nível menor para o nível maior. Vamos começar do átomo. O átomo, até então, que era considerado a menor partícula da matéria. Nós sabemos que hoje não é mais. Nós temos outras partículas menores. Mas, para a gente entender melhor, nós vamos começar dele. O conjunto de átomos vai formar a molécula. A molécula ela é mais organizada, ela já tem uma estrutura de complexidade maior. Essas moléculas, elas reunidas, vão formar, na verdade, as organelas, os organoides citoplasmáticos. Podemos até dizer que são aglomerados, grupos de proteínas que vão servir de base para o aparecimento da unidade básica e fundamental dos seres vivos, que é a célula. A partir daí surgiram seres uni e depois, com a evolução dos tempos, pluricelulares. Esse conjunto de células diferenciadas vem a formar o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e outros tecidos que nós temos no organismo. Esses tecidos reunidos e diferenciados formaram órgãos. Órgãos reunidos formaram sistemas. Sistema digestório, sistema circulatório, sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema endócrino e todos os sistemas que nós temos no nosso organismo. Esses sistemas organizados e pronto formaram o organismo, que é a espécie. Nós sabemos que a espécie é a unidade básica de classificação dos seres vivos. Nós sabemos que para dizer que um ser é da mesma espécie do outro, nós temos que colocá-los para cruzar entre si e desse cruzamento originar um descendente fértil. Esses seres, até espécie, a ecologia, ela tem preocupação, mas não tem uma preocupação muito grande. A preocupação da ecologia vai ser mais a partir de população. Conjunto de espécies idênticas vivendo numa determinada área vai formar a população. A população que nós temos de Mamanguape, a população que nós temos de Guarabira, de João Pessoa, das outras cidades da região, a população do Brasil e a população do mundo. Esse conjunto de populações reunidos formam uma comunidade. Essa comunidade reunida vai formar um ecossistema. O ecossistema, na nossa opinião, ela é a base para o desenvolvimento da ecologia. Eu posso ter um ecossistema de grande porte, como a floresta amazônica, ou eu posso ter uma gota d'água. Se nesse local a vida ela se processa, ali o ecossistema está em andamento. Todos os ecossistemas do planeta reunidos devem formar a nossa biosfera, a esfera da vida. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula, nós vamos
a base da ecologia, na minha opinião, que são os ecossistemas. Para que possamos entender como acontece a ação desses ecossistemas, nós vamos diferenciar esses dois conceitos básicos da ecologia, que é o habitat e o nicho ecológico. O que é habitat? É o local específico onde podemos encontrar a espécie, a baleia nos oceanos, o leão nas savanas, a espécie humana geralmente nas cidades. Esse habitat é o endereço da espécie. O nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie vem a desempenhar dentro do seu habitat. A gente passa a dizer que é o papel alimentar de cada animal. Se nesse ambiente, quem é presa, quem é predador, qual o ciclo reprodutivo dessa espécie. Olhe o diferencial entre habitat e nicho. Vocês lembram quando eu chamei aquele aluno lá na frente, próxima à sala de aula, e fui fazendo alguns questionamentos ao aluno. Esse questionamento foi para você entender como, na verdade, diferenciar o habitat do nicho ecológico. Envolvendo aí o ecossistema. O ecossistema nada mais é do que a biocenose, que é a comunidade, mais o biótopo, esse biótopo, ele vai analisar as condições ambientais daquele determinado ecossistema. Nós temos aqui um esquema de um ecossistema, onde temos o ar, onde temos temperatura, solo, vegetação, animais, água. É um ambiente que a vida realmente está se processando nesse local, chamado de ecossistema. Logo depois, para que esse ecossistema, na verdade, ele seja construído, são necessários fatores abióticos. Esses abióticos, eles não têm vida, mas eles interferem diretamente no fator biótico, naqueles que vivem naquele determinado ambiente. Quais são esses fatores abióticos? São os fatores físico-químicos, envolvendo luz, calor, pressão, salinidade, energia, tipo de solo. Todos esses fatores vão interferir diretamente no biótico. Aonde nesse biótico nós vamos encontrar produtores, consumidores e decompositores. Você deve notar que nesta teia alimentar que foi colocada, nós temos aqui a vegetação, que caracteriza os seres produtores, eles vão estar na base das cadeias alimentares. Na verdade, eles são autótrofos, produzem seu próprio alimento, principalmente através do processo da fotossíntese. Vamos ter os consumidores, que são heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento, mas precisam dos alimentos produzidos por aqueles que são produtores. Não vamos ter a presença aqui, eu não estou vendo, se me falha aqui a minha visão, dos decompositores, que na verdade vão terminar o ciclo. Esse ciclo que nós vamos encontrar no nosso ambiente, o ciclo da matéria. É aquela história, toda a matéria orgânica que nós temos no nosso organismo, ela é emprestada de quem? Da Mãe Terra. Um dia, essa matéria orgânica vai ser devolvida ao ambiente natural. O orgânico, através da ação dos decompositores, vão ser transformados em inorgânicos. Olhem que nós colocamos aqui o fluxo de matéria e energia. A matéria é cíclica, ela obedece um ciclo. Esperamos que bem distante, passar por um processo de reciclagem, podemos até assim dizer. A nossa matéria vai ser reciclada. Quando a gente passar dessa vida para outra, esperamos que seja bem melhor, essa matéria vai ser devolvida ao solo e os vegetais vão
utilizá-los novamente. A matéria, ela é cíclica, a energia não. A energia, ela é unidirecional. Ela obedece uma determinada direção. A cada nível de energia dentro de uma cadeia alimentar, essa energia ela é aproveitada em parte e a outra parte ela é dispersada, ou seja, ela é transformada. Para entender melhor esse fluxo de matéria e energia, nós vamos ter cadeias alimentares e teias alimentares. O que é uma cadeia? Qual a importância dessa cadeia para a ecologia e para a humanidade? Ela vai representar a passagem da matéria orgânica dos produtores para os consumidores e depois decompositor, que vai retornar com essa matéria orgânica transformada para o meio natural. Conjunto de cadeias alimentares caracterizam a teia. É aquela história que a gente falava da surubinha, aquela surubinha básica das cadeias alimentares. Ah, eu como hoje, mas amanhã eu vou ser comido. É aquela história que ninguém vai saber quem come quem. A luta básica pela sobrevivência. Nós temos aí um esquema mostrando uma cadeia alimentar, aonde ela vai ser dividida na base com produtores. Aqui nós temos um vegetal ocupando o primeiro nível de energia, chamado de nível trófico. Depois nós temos um consumidor primário, aonde ocupa o segundo nível de energia, o segundo nível trófico. Depois um consumidor secundário. Olha o sapo comendo o gafanhoto. O gafanhoto comeu a plantinha, mas não imaginava que ia ser comido pelo sapo. O sapo ocupa o terceiro nível de energia, no entanto, ele é um consumidor secundário. Todos esses vão passar pela ação dos decompositores. Temos nesse outro esquema 3 cadeias alimentares básicas, que esse conjunto de cadeias vão formar uma teia. É aquela história de cuide-se quem puder. Se livre de que alguém passe a servir para você de predador ou presa dentro do processo. Para representar essas situações que aparecem dentro das cadeias e teias alimentares, vieram as pirâmides, pirâmides ecológicas. Essas pirâmides nada mais são do que gráficos representativos de determinadas situações dentro de um ecossistema. Elas são divididas em pirâmides de números, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia. A pirâmide de número, ela vai ter uma determinada característica. Quem está na base dela? Os produtores. Logo depois, a cada nível, vem os consumidores. Nós temos aqui 1000 plantas alimentando 300 gafanhotos, que serve de alimento para 20 aves. Essa pirâmide, a característica básica dela é que a cada nível de energia, a cada nível trófico, a quantidade de indivíduos vai diminuir, mas o tamanho do indivíduo vai aumentar. Nós vamos ter mais ou menos semelhante, obedecendo esses critérios, a pirâmide de biomassa. Olha aqui a quantidade de matéria orgânica incorporada e a quantidade de matéria que vai servir de alimento para os outros elos da cadeia alimentar. Nós temos aqui 8 toneladas de alfafa, que vai servir para alimentar 1 tonelada de bezerros, que vai alimentar 45 quilos de um adolescente. Olhem que essas duas pirâmides, elas podem aparecer invertidas. Se essa pirâmide aqui for invertida, geralmente a pirâmide invertida de números é uma pirâmide de parasitas.
nós podemos encontrar 100 árvores que vão servir de alimento para uma quantidade X de gafanhotos, que vão alimentar determinados tipos de sapos e que vão alimentar outras espécies que vão ser parasitas desse animal. A pirâmide invertida de números, ela muda as características. Nós vamos ter na pirâmide de números uma quantidade de indivíduos muito grande na base, e essa quantidade vai diminuindo a cada nível. Na pirâmide invertida, a quantidade de indivíduos na base é menor, e ele vai aumentando. 100 árvores, onde eu vou encontrar 30 preguiças, e onde vou encontrar 1000 piolhos. Olha a diferença básica. Quais são essas pirâmides invertidas que nós vamos encontrar? Apenas a de número e a de biomassa. A de energia, não. A de energia nunca vai realmente ser invertida. A energia, ela é unidirecional. Ela é aproveitada em cada nível trófico e ela é dispersada, aonde ela vai ser também transformada. A partir daí, nós vamos ter a produtividade nos ecossistemas. Essa produção, ela é muito interessante para que a gente possa analisar a quantidade de alimentos que está sobrando dentro de um determinado ecossistema. A produtividade do ecossistema nada mais é do que a determinação do potencial da produção de alimentos. Esses ecossistemas, eles têm uma produção de biomassa muito grande. O que é que vai sobrar para as outras espécies dentro dessa cadeia alimentar? A gente vai ter a PPB, que é a produtividade primária bruta, é aquela energia que foi acumulada na espécie, e a partir daí ela produz para acumular substâncias nutritivas, que vai servir para os outros elos da cadeia. A PPL é a produtividade primária líquida, que nada mais é do que a PPB, que é a produtividade primária bruta, menos a respiração, o que a espécie usou para gastar no seu metabolismo dentro do processo de respiração. O que sobra vai para os outros. A gente tem a forma errada de dizer, às vezes, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, e nós sabemos que não é. Por quê? Porque a floresta amazônica, ela é uma comunidade clímax, é uma comunidade que ela tem uma estabilidade maior. Tudo aquilo que ela produz de dia, ela retira à noite, ou alimenta aquelas espécies que estão naquele determinado ambiente. Nós sabemos que quem é o pulmão do mundo são as algas, porque no momento em que elas produzem oxigênio, no momento em que elas realizam as suas funções metabólicas, elas deixam sobra para os outros seres no elo dessa cadeia alimentar. Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância das cadeias e das teias, como elas são representadas através das pirâmides, e também como esse potencial, essa produção de alimento, ela é necessária para que a vida ela possa se processar. Vamos continuar. Sucessão ecológica. O que é esse processo dentro da ecologia? É um processo de colonização lenta e gradativa de um determinado ambiente. Nós sabemos que esse processo de colonização do ambiente, esse processo de organização desse ambiente, para que haja ali uma maior biodiversidade e para que a gente possa preparar esse ambiente para o aparecimento de novas espécies, ela vai passar por determinadas fases. Essas fases, elas são chamadas de ecese, ou comunidade pioneira. Essa comunidade pioneira, ela é representada pelos líquens,
nós vamos ter aqui a presença de um líquen. O que é um líquen? É uma associação de uma alga com um fungo que vivem em mutualismo. Uma associação, uma relação ecológica, onde a alga que é clorofilada, ela vai, através do processo de fotossíntese, dar ao fungo o que ele precisa. O fungo, que é aclorofilado, mas tem uma capacidade de absorver determinados nutrientes do solo, vai oferecer à alga o que ela necessita. É uma relação obrigatória. E essa rocha ou esse local aonde esse líquen está vai preparar o solo para as outras comunidades que virão. As outras comunidades serão chamadas de séries ou comunidade intermediária. Nós temos aqui um arbusto que ele só vai estar aqui porque os líquens, na verdade, eles prepararam esse ambiente. Eles quebraram a rocha, apareceu o solo, veio um passarinho ou alguém que trouxe uma sementezinha para cá, que fez com que acontecesse a germinação dessa semente e a plantinha crescesse. Já apareceu uma sombra, já apareceu características mais organizadas que oferecem a sobrevivência de outras espécies que são mais exigentes. Mas o objetivo maior é chegar na comunidade clímax, que eu falava anteriormente. Comunidade com grande quantidade de espécies, caracterizando a biodiversidade. Comunidade que até então é considerada estável, e tudo aquilo que eles produzem, na verdade, eles consomem. É uma comunidade mais organizada, que caracteriza o final da nossa sucessão ecológica. Tipos de sucessão. Nós vamos ter a sucessão primária, que começa numa área que nunca foi habitada, uma rocha nua e crua. Nós temos aqui, ó, essa rocha. Ah, professor, vai desenvolver uma espécie aí num ambiente de hostilidade tão grande? Vai. E são os líquens, principalmente, que vão preparar esse ambiente. Além da sucessão primária, nós vamos ter a sucessão secundária, que ela vai acontecer num local que sofreu uma ação natural de destruição ou uma ação humana, uma queimada, na verdade, pela ação do ser humano, aonde você vê que com o tempo aparece um novo tipo de vegetação. Essa sucessão, ela é chamada de sucessão secundária. Local já habitado, porém destruído, através de incêndios, inundações, queimadas, tsunamis, terremotos, situações que a gente vê constantemente em nosso planeta. Aqui eu coloquei dois esquemas. O primeiro esquema, ele vai indicar um tipo de sucessão primária. Nós vamos ter aqui a comunidade pioneira, depois a comunidade intermediária e a comunidade clímax. E nesse segundo esquema, nós temos aí uma problemática mundial, que é o desmatamento. Esse desmatamento ocasionou um desequilíbrio nesse local, principalmente a fauna e flora da região, mas se ninguém mexer, ele vai entrar num processo de sucessão secundária, onde nós vamos ter aqui o aparecimento novamente de novas espécies. Galerinha, foi um prazer conversar com vocês hoje. Esperamos estar juntos, próximos. Um beijão na bochecha de Titio e Dalmo. Estou morrendo de saudades de vocês. Olha que eu estou com um visual aqui novo, porque meu cabelo está como o cabelo dos Simpsons. Então, tinha aqui, de uma forma ou de outra, aparecer legal para vocês. Tchau, tchau, beijão.